E aí galera, beleza? Nos pântanos, segredos esquecidos pela história emergem. De corpos milenares a artefatos intrigantes, descubra 10 incríveis descobertas em pântanos. Número 1. Antigas ruínas no pântano de Valdecanas. Raramente, um fenômeno natural leva à descoberta de um sítio arquitetônico previamente desconhecido. Esse foi o caso recente no pântano de Valdecanas, localizado na bacia do rio Tejo em Cáceres. A diminuição do nível da água no reservatório expôs as ruínas da Casa Grande de Alarsa, uma descoberta arqueológica surpreendente. Esse achado oferece uma visão fascinante da história e da arquitetura da região e demonstra como os fenômenos naturais às vezes revelam segredos do passado que estavam submersos por muito tempo. Número 2. A Mulher de Araldsker. A Mulher de Araldsker é um cadáver mumificado que se estima datar do século V a.C. e acredita-se que pertencia a um dos povos escandinavos da Idade do Ferro. Esse corpo foi descoberto em 1835 por agricultores da região de Araldsker, na Dinamarca, enquanto escavavam em um pântano em busca de turfa. A descoberta ocorreu na península da Jutlândia. O corpo mumificado tem sido objeto de interesse e estudo desde sua descoberta, fornecendo informações valiosas sobre a vida e a cultura da antiga Escandinávia durante esse período histórico. Número 3. Manuscritos irlandeses. No verão de 2006, um senhor irlandês estava removendo lama de um pântano com sua escavadeira quando, de entre o lodo, surgiu um livro em péssimas condições. Ele o cobriu com a mesma turfa em que estivera enterrado por séculos, e após conversar com os proprietários do pântano, o levou ao Museu da Irlanda. O que o bom senhor havia encontrado era nada menos que o Saltério de Fada Mor, um livro manuscrito com mais de 1.200 anos, encadernado em couro e com uma capa de papiro. Número 4. Espada com 600 anos de antiguidade. O respeitado caçador de tesouros Alexander Medvedev realizou uma pesquisa em um pântano localizado na cidade de Austin, na Polônia, e o que ele encontrou deixou a comunidade arqueológica perplexa. Trata-se de uma espada medieval que, segundo estimativas, esteve enterrada sob a terra por mais de 600 anos e ainda conserva um estado surpreendente de preservação. Junto à espada, foram encontrados restos metálicos que parecem ser de uma bainha, um cinto e 2 punhais, o que adiciona um valor adicional a essa descoberta histórica. Especialistas sugeriram que essa espada poderia ter sido usada por um guerreiro durante a Batalha de Greenwald em 1410, um evento de grande importância histórica que ocorreu no território polonês atual e resultou na vitória polaco-lituana sobre os cavaleiros da Ordem Teutônica. O diretor do Museu da Batalha de Greenwald destacou que essa espada medieval representa um elo tangível com o passado e oferece uma visão fascinante da Idade Média. Apesar de a empunhadura original, feita de materiais orgânicos, ter se desintegrado ao longo dos séculos, a espada em si é um testemunho impressionante de uma era distante que permaneceu enterrada sob a terra por mais de 6 séculos. Essa descoberta arqueológica nos convida a refletir sobre a história e o legado de nossos antepassados em um mundo que continua revelando seus segredos. Número 5. O barco de Nidon. As naves de Nidon são alguns dos barcos mais antigos de toda a Europa do Norte. Sua origem remonta ao século IV d.C., quando foram descobertos em um pântano localizado na Dinamarca. No final do século XIX, em 1859, camponeses que trabalhavam na área de Nidon, um antigo lago que se tornará um pântano usado para extração de turfa como combustível, fizeram uma descoberta surpreendente. Eles encontraram uma grande quantidade de moedas de prata, armas e tábuas. A magnitude desse achado deixou todos atônitos. No entanto, a verdadeira surpresa veio em agosto de 1863, quando os arqueólogos encontraram o primeiro barco. Este barco de carvalho tinha sido cuidadosamente desmontado antes de ser lançado na água. Pouco depois, no mesmo ano, o arqueólogo dinamarquês Konrad Engelhardt fez outra descoberta importante, o Nidonok, um barco completo que também havia sido afundado no lago. Finalmente, eles descobriram um terceiro navio muito perto do anterior, conhecido como Nidon Pine. O barco tem dimensões impressionantes, com 23 metros de comprimento e 4 metros de largura.
Ao contrário de outros navios nórdicos da época, não parecia ter um mastro. Acredita-se que transportasse cerca de 40 soldados armados com espadas, lanças, escudos circulares, arcos e flechas, conhecidos como pré-vikings. Seu objetivo era atacar uma aldeia de pastores próxima à praia, mas os locais conseguiram vencê-los, apropriando-se do navio, das armas, das joias e de outros tesouros dos guerreiros. Posteriormente, eles arrastaram as 5 toneladas do navio pela floresta e o afundaram no lago como uma oferenda. Número 6. O Homem de Cashel. O misterioso Homem de Cashel é um corpo que esteve preservado nas profundezas de um pântano por 4.000 anos de maneira surpreendente. Sua figura se assemelha à de uma antiga bolsa de viagem enegrecida pelo tempo. No entanto, sua história toma um rumo sombrio quando observamos seu braço torcido e estendido para cima. Esse gesto revela uma morte violenta e deliberada que ocorreu há mais de 500 anos antes do nascimento de Tutankhamon. O Homem de Cashel se tornou o centro das atenções no laboratório de pesquisa do Museu Nacional da Irlanda em Dublin. Sua descoberta ocorreu em 2011, quando um trabalhador no pântano de Cashel, no condado de Laois, na Irlanda, fez essa descoberta intrigante. Esse enigma antigo é um lembrete de que a história às vezes está escondida sob a terra, esperando para ser desenterrada e revelar seus segredos, lançando luz sobre o passado distante. Número 7. Corpos de Clonycavan. O corpo de Clonycavan é uma descoberta arqueológica fascinante que ocorreu em um pântano na Irlanda em 2003. Os restos de um homem da Idade do Ferro conhecido como o Homem de Clonycavan foram desenterrados no condado de Meath, perto da vila de Clonycavan. Este indivíduo, que viveu cerca de 2.300 anos atrás, se destacou pelo seu surpreendente estado de conservação. Seus cabelos estavam especialmente bem cuidados e penteados com uma mistura de resina de bétula e óleo vegetal, sugerindo uma preocupação com a aparência pessoal e o status social em sua época. No entanto, o aspecto mais misterioso e perturbador da descoberta foram os sinais de trauma na cabeça do Homem de Clonycavan, indicativos de uma morte violenta e possivelmente ritual. Essa revelação desencadeou uma série de teorias sobre as circunstâncias de sua morte, como um possível sacrifício religioso ou um ato de punição. O enigma em torno do corpo de Clonycavan tem gerado debates e especulações sobre a sociedade e as crenças da Idade do Ferro na Irlanda. Esta descoberta arqueológica única oferece uma oportunidade emocionante para explorar e narrar os mistérios que cercam a vida e a morte deste indivíduo, bem como seu possível papel na antiga cultura irlandesa. Número 8. O Deus do Pântano. Durante o curso das escavações realizadas antes da expansão de uma estrada, os arqueólogos desenterraram esta estranha escultura que poderia representar um deus adorado em um pântano durante a Idade do Ferro. A escultura foi esculpida de modo que uma de suas extremidades se assemelhasse à cabeça de um homem, enquanto a outra tinha uma forma pontiaguda para fincar na terra. Além disso, o corpo da imagem foi decorado com uma série de incisões horizontais que formam um padrão semelhante a franjas de uma vestimenta. Por ser feito de madeira, esse tipo de ídolo só se preserva em condições especiais que evitem sua deterioração, como as águas estagnadas de um pântano. De fato, são tão raros que em toda a Irlanda apenas uma dúzia foi descoberta. A descoberta é ainda mais excepcional por ser a única junto à qual foram encontradas oferendas feitas por fiéis em tempos antigos. Segundo a doutora Eve Campbell, que liderou as escavações, a escultura pode representar o deus que era adorado, embora não descarte a possibilidade de ser um ancestral, um marcador territorial ou até mesmo um substituto de madeira oferecido em lugar de um sacrifício humano. Número 9. O Homem de Lindov. O Homem de Lindov é uma descoberta arqueológica intrigante que ocorreu em 1984 no pântano de Lindov Moss, na Inglaterra. Essa descoberta consiste nos restos de um homem que viveu durante a época romana, cerca de 2.000 anos atrás. O corpo do Homem de Lindov estava incrivelmente bem preservado devido às condições únicas do pântano, o que permitiu que cientistas e arqueólogos estudassem detalhadamente sua vida e morte. O aspecto mais surpreendente dessa descoberta é que a morte do Homem de Lindov parece ter sido violenta e misteriosa. Ele apresentava sinais de golpes na cabeça, estrangulamento e um corte na garganta, sugerindo que pode ter sido vítima de um sacrifício ritual ou alguma forma de execução. De fato, isso levou a várias teorias sobre as circunstâncias que cercaram sua morte.
O Homem de Lindor se tornou um enigma histórico e gerou discussões sobre as práticas culturais e religiosas da época romana na Britânia. Sua história é um ponto de partida fascinante para uma narrativa que poderia explorar os mistérios de sua vida, as crenças de sua sociedade e as circunstâncias enigmáticas que o levaram ao seu destino trágico no pântano de Lindor Moss. Número 10. O Homem de Graubale. O Homem de Graubale é uma das descobertas arqueológicas mais notáveis relacionadas a corpos bem preservados encontrados em pântanos. Essa descoberta ocorreu em 1952 no Pântano de Graubale, localizado na Dinamarca. O Homem de Graubale é o nome dado ao corpo extremamente bem preservado de um homem que viveu durante a Idade do Ferro, cerca de 2.300 anos atrás. O aspecto mais surpreendente do Homem de Graubale é o excelente estado de preservação de sua pele, cabelo e unhas, que permaneceram quase intactos devido às condições únicas do pântano. Isso proporcionou aos arqueólogos e cientistas uma rara oportunidade de estudar aspectos da vida e da sociedade da Idade do Ferro na Europa. Acredita-se que o Homem de Graubale tenha sido vítima de um sacrifício ritual ou execução, pois sua morte está associada a sinais de trauma na cabeça. Seu corpo trouxe à luz práticas religiosas e culturais da época, bem como a dieta e as condições de vida das pessoas naquele período. Se você gostou deste vídeo, comente qual classificação você daria e qual parte mais gostou. Antes de prosseguir para o próximo vídeo, gostaria de lembrar que deixar o seu like ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo! Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que iremos publicar. Até a próxima!